Simulado Pro-SPS de língua portuguesa. Lenda indígena. Os macacos boca preta dormem amontoados nas folhas das palmeiras. Na noite de trovoadas e grandes chuvas, os filhinhos choram e gritam de frio. O mesmo acontece às mães. Dizem então os pais: amanhã faremos a nossa casa. Quando amanhece, um diz: vamos fazer as nossas casas. Responde outro: vou comer um bocadinho ainda. Outro responde: nós também. Vão-se todos e não se lembram mais de fazer a casa. Quando volta a chuva, então se lembra e diz: já vemos de fazer a nossa casa. Assim faz também muita gente. Em amanhã faremos a nossa casa, a fala foi dito: A. Pelas mães. B. Pelos filhotes. C. Pelo narrador. D. Pelos pais. Portanto, amanhã faremos a nossa casa, a fala dita foi feita: A. Pelas mães. B. Pelos filhotes. C. Pelo narrador. Ou D. Pelos pais. Questão número 2. A rã e o touro. Essa questão aqui alguém já deve ter visto. Um grande touro passeava pela margem de um riacho. A rã ficou com muita inveja do seu tamanho e da sua força, então começou a inchar, fazendo enorme esforço para tentar ficar tão grande quanto o touro. Perguntou a sua companheira de riacho se estava do tamanho do touro. Ela respondeu que não. A rã tornou a inchar e inchar. Ainda assim não alcançou o tamanho do touro. Pela terceira vez tentou inchar e fez isso com tanta força que acabou explodindo por culpa de tanta inveja. Texto de Ruth Rocha. Na primeira vez que a rã inchou, ela: A. Perguntou para as companheiras se estava do tamanho do touro. B. Explodiu. C. Alcançou o tamanho do touro. D. Ficou com muita inveja. Na primeira vez que a rã inchou, ela: A. Perguntou para as companheiras se estava do tamanho do touro. B. Explodiu. C. Alcançou o tamanho do touro. D. Ficou com muita inveja. Questão número 3. Lili bate papo com Catarina. A minha irmã, que se chama Catarina, não veio para casa. É que ela nasceu antes do que tinha que nascer e agora tem que ficar um tempo no hospital. Então fui lá visitar a irmã umas vezes. O chato é que não se deixam segurar a Catarina. Eu só posso encostar nela depois que eu lavo as mãos. Bom, a Catarina teve uma coisa chamada icterícia, que está meio amarela. Por isso ela ficou numa caixa transparente que tem luz em volta. Eu achei aquilo a maior legal. Parece uma coisa do espaço. E como ela fica embaixo da luz, puseram uns óculos e um gorrinho nela. A Catarina parece um humano. Lili, em um trecho do texto, usa uma gíria para falar sobre a situação de sua irmã. Esse emprego se encontra em A. Parece uma coisa do espaço. B. A Catarina teve uma coisa chamada icterícia, está meio amarela. C. A minha irmã, que se chama Catarina, ainda não veio para casa. D. A Catarina parece humano. Portanto, Lili, em um trecho do texto, usa uma gíria para falar sobre a situação de sua irmã. Esse emprego se encontra em A. Parece uma coisa do espaço. B. A Catarina teve uma coisa chamada icterícia, está meio amarela. Ou C. A minha irmã, que se chama Catarina, ainda não veio para casa. D. A Catarina parece humano. Questão número 4. As minhocas são muito importantes para o homem. As minhocas abrem caminho na terra cavando túneis. Com essas atividades, elas ajudam a manter a qualidade do solo. A terra fica mais ventilada, fértil e produtiva. Assim, elas fazem muito bem para a terra e para o plantio. Por isso, em muitos lugares, elas são vendidas para o uso da agricultura. Esse texto serve para A. Informar. B. Divertir. C. Surpreender. Letra D. Emocionar. Então, esse texto para que serve mesmo? A. Para informar. B. Divertir. C. Surpreender. D. Emocionar. Responda no gabarito a seguinte questão. Questão número 5. Certa vez, caminhando pela Mata Atlântica, encostei-me em uma árvore baixa, cujos galhos eram quase da minha altura. Foi quando vi um ninho de beija-flores disfarçado entre líquens. Imediatamente os filhotes levantaram suas cabeças para serem alimentados como se fosse de um de seus pais. Abandonei o local sem tocar nos filhotes, pois isso os prejudicaria. Ainda assim, tive tempo suficiente para observar a perfeição do ninho. Essa experiência foi muito bonita. Em abandonei o local sem tocar nos filhotes, por isso os prejudicaria. O pronome isso se refere ao fato de A. Tocar no filhote de beija-flor. B. Encostar-se numa árvore. C. Caminhar pela Mata Atlântica. D. Observar o ninho. Em abandonei o local sem tocar nos filhotes, por isso os prejudicaria. O pronome isso se refere ao fato de A. Tocar nos filhotes de beija-flor.
B. Encostar-se numa árvore. C. Caminhar pela Mata Atlântica. D. Observar o ninho. Questão número 6. Bolo de fubá. Bater no liquidificador 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de óleo de milho, 2 xícaras de leite, 3 ovos. Colocar essa massa numa tigela e acrescentar 2 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de fubá, 2 colheres de sobremesa de fermento em pó. Untar uma assadeira com manteiga ou margarina. Pulverizar com farinha de trigo. Despejar a massa e levar ao forno para assar. Depois de assado, passar um pouco de manteiga ou margarina sobre o bolo e salpicar açúcar cristal refinado e canela em pó. Esse texto é muito fácil, né? A. Receita. B. Uma carta. C. Um recado. D. Um anúncio. Portanto, esse texto é A. Uma receita. B. Uma carta. C. Um recado. D. Um anúncio. Questão número 7. Lá vem o carteiro. As primeiras comunicações que o mundo tem notícia eram entregues por mensageiro que decorava o texto da carta e corria ao pé por quilômetro para recitá-lo ao destinatário. No Brasil, o primeiro entregador de carta recebeu o nome de tropeiro. Depois vieram o estapefata, o carregador de mala postal, o inspetor de serviço postal e o carteiro. O mensageiro Paulo Bregário é considerado o primeiro carteiro brasileiro. Foi ele quem entregou no dia 7 de setembro de 1822, à margem do rio Ipiranga, a correspondência da Imperatriz Leopoldina a Dom Pedro I. No Brasil, o primeiro entregador de carta era chamado de A. Tropeiro. B. Inspetor de serviço postal. C. Estafeta. D. Carregador de mala postal. Portanto, o primeiro entregador de carta, de acordo com o texto, é A. Tropeiro. B. Inspetor de serviço postal. C. Estafeta. D. Carregador de mala postal. Na questão número 8, preste atenção no desenho. Meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? O meu pai só tem um boi, mas ele tá inteirinho, né? Vamos. O efeito de humor desse texto está na pergunta feita pelo amigo do Chico Bento. B. Na mania de grandeza do amigo de Chico Bento. C. No duplo sentido do termo cabeça de gado. Na cara de boba feita por Chico Bento. Realmente isso aqui deixa todo mundo... O efeito de humor desse texto está na pergunta feita pelo amigo Chico Bento, no A. Na mania de grandeza do amigo Chico Bento. B. No duplo sentido do termo cabeça de gado. D. Na cara de boba feita por Chico Bento. Vamos já saber essa resposta. Na questão número 9. Fábula eleitoral para as crianças. Um dia as coisas da natureza quiseram eleger o rei ou a rainha do universo. Os 3 reis entraram logo a confabular. Entre os bichos o tumulto era formidável. Bando de periquitos saíram em caravana eleitoral. Matilha de cães discursava dentro da noite. Cáfila de camelo percorria o deserto. Formiga realizava comício fantástico. E rainha das abelhas passava por um século, sem falar dos cardumes de peixe, nos lobos em alcatéia pelos montes, nas manadas de búfalos pela savana, nas revoadas instantâneas dos pombos correio. Ao ler o texto é possível notar que a história é contada por reis e rainhas que são personagens da história. Um dos animais que se envolveu na eleição. Um narrador que também é personagem da história. E letra D, um narrador que não participa da história. Portanto, o A, o B, o C, o D. Portanto, faça o gabarito para que possamos conferir se tudo deu certo. Até o nosso próximo vídeo.